Então, dando continuidade no nosso conteúdo, antes de falar do nosso conteúdo, se você chegou agora nesse canal, vou colocar minha carinha aqui inteira. Você chegou agora nesse canal, obrigado por estar aqui. Eu espero que você possa aprender muito, tá? Eu quero compartilhar conteúdo aqui que vai, que vai, que vai abrir a sua mente, que vai te ajudar, que vai me trazer mais ideias para você. E para que esse vídeo chegue a mais pessoas, deixe sua curtida. Sempre que tiver uma dúvida, deixe um comentário no vídeo. Se quiser colocar uma sugestão, colocar uma crítica, qualquer coisa, fique à vontade. Compartilhe também para chegar para mais pessoas. E a gente vai dar aqui continuidade então na nossa parte de banco de dados com Postgres, tá? Agora eu volto aqui a minha telinha. E aí a gente estava falando então da modelagem de classes, ou melhor, perdão, da modelagem entidade relacionamento que a gente vai gerar no banco. E uma coisa que eu quero levantar aqui, um ponto específico, é o seguinte: nem sempre a nossa tela vai refletir uma tabela de banco, assim como uma tabela de banco vai ser refletida na tela. Se você não entendeu isso, volta 5 segundos, 10 segundos atrás, ouça de novo, mas se ainda não entendeu, a gente vai ver o que isso vai significar um pouquinho mais para frente, tá? Mas vamos lá, então fizemos aqui o nosso diagrama de relacionamento. E eu quero trazer um outro ponto, tá? Ainda falando de banco de dados. Tem um vídeo no meu canal que eu falei sobre isso já, mas eu vou repetir. youtube.com/luissantanadev. Tem um outro vídeo que eu falei aqui que eu acho que poucas pessoas assistiram, para falar bem a verdade aqui, ó. Tem um ano que eu postei esse vídeo, tem só 178 visualizações. Aqui eu falei somente de um tipo de índice. Mas, quando a gente modela um banco de dados, a gente também tem que pensar na eficiência dessas consultas. Igual eu falei no outro vídeo, o banco SQL, ele é a... Deixa eu ver qual que é a melhor definição que eu posso utilizar. Ele foi feito para a gente recuperar informações mais rápidos. Mais rápida. Não estou falando de NoSQL agora. Não tô querendo colocar que o NoSQL é lento. Não. Uma paredezinha aqui, tá? Estou falando do SQL. Então, o SQL foi feito para isso. Só que a gente tem recursos. Só não, né? E aí a gente tem recursos para melhorar essas consultas, tá? Que é a criação de índices. Para que servem os índices? Quando a gente pega um livro e abre ele no índice remissivo lá, no índice remissivo, acho que é só índice mesmo, sumário, que seja o nome que tem no documento. A gente tem lá conteúdo X, página tal. Conteúdo Y, página tal. Conteúdo não sei o que, página tal, glossário. A gente tem ali uma, um apontamento ou um ponteiro, talvez, que fala: se você quer saber sobre esse conteúdo, vai nessa página. Esse conteúdo vai nessa página. Para o banco, é a mesma ideia. Mas qual que é a diferença? O banco ele não tem um único tipo de índice, ele tem inúmeros tipos de índice. No Postgres, o padrão é o Balance Tree. Agora não lembro se é Balance Tree ou Binary Tree. Que é o quê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, vocês vão ter esse documento, tá? Esse Markdown. Ele está ensinando e explicando com muito mais detalhe do que eu vou falar aqui sobre essa questão de índice, tá? Então eu recomendo que vocês, assim que puderem, peguem esse documento. O que está acontecendo aqui? Tá. Peguem esse documento, leiam e façam um teste. Aqui, ó, ele cria uma tabela com 5 milhões de registros para você testar, utilizar e fazer e ver essa parte de índice funcionando, tá? Então aqui ele vai gerar tal, e aí a gente tem os comandos aqui para analisar como que o banco planeja essa consulta, porque o banco, antes dele executar um select alguma coisa, ele faz um plano de pesquisa, tá? Ele vai fazer um plano. Como é que eu vou pesquisar? Como é que eu vou encontrar
esses dados nessa tabela. Então, ele vai fazer ali uma... A gente, na verdade, vamos fazer esse teste, tá? Eu vou ali no nosso banco, então, acho que eu já comentei com vocês sobre o DataGrip. O DataGrip é uma ferramenta para a gente poder fazer o consumo dessa base de dados, tá? Aqui até tem uma consulta. Deixa eu ver aqui se tem uma outra. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Console, não, é isso aqui mesmo. Tá, eu posso apagar esse cara aqui. Eu vou minimizar. Então eu vou pegar essa consulta aqui. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir esse documento como review, para ficar mais bonitinho aqui, tá? Então a gente tem um guia aqui, beleza? Não vou ativar essas extensões ainda. Eu vou criar essa tabela. Vou aqui no banco, vou criar essa tabela, né? Vamos fazer um Begin Transaction. Sempre que vocês forem trabalhar com o banco, forem fazer qualquer tipo de consulta, abram uma transação no SQL. O que que é a transação? Abrindo um parênteses aqui. A transação vai gerar um estado de lock no banco, entre aspas, tá? Então, quando você abre uma transação, tudo que você fizer nessa transação, ela meio que vai ficar em memória. Ela não vai ser aplicada diretamente no banco. Enquanto a gente não fizer o commit, ou a gente desfazer com o rollback, tá? Não sei se vocês tiveram um curso de banco de dados, mas se não tem, recomendo fazer um curso de banco. Não precisa ser um curso tão aprofundado, tá? Eu não sei se tem curso de banco para desenvolvedores, talvez seja uma ideia de eu fazer depois. Eu já estou falando uns detalhes a mais aqui que geralmente não se fala em curso de programação, porque a ideia aqui é justamente ter conteúdo rico para que vocês aprendam de fato a desenvolver sistemas mais resilientes, seguros e tudo mais, mas enfim. Façam um curso de banco, né, de Postgres, de MongoDB, para entender. O banco SQL, até abrindo um parênteses dentro do parênteses, ele tem eu não sei, SQL, ele tem essas propriedades aqui. Então, ele é atômico, consistente, ele isola e ele é durável, tá? Então, atomicidade. Por que que a gente está abrindo uma transaction? Porque tudo que a gente fizer naquela transaction, quando eu fizer o commit ou o rollback, ele vai executar tudo. Ele vai persistir aquelas ações, tá? Consistência, ele vai fazer todas as validações que tem que fazer. Então, quando a gente coloca que uma chave estrangeira é obrigatória de uma chave primária de uma outra tabela, de um relacionamento, ele não vai deixar você inserir um dado faltante. Deixa eu dar um zoom aqui só para ficar melhor. Ele não vai deixar você inserir um registro ruim, que está faltando referência, que está faltando informação. Isolamento. O que você está fazendo aqui não necessariamente vai refletir no que um outro usuário está fazendo, tá? Então, vocês vão conseguir executar ações e uma não vai implicar na outra, não vai impactar na outra, a não ser que vocês, por alguma coincidência muito grande, estejam mexendo no mesmo registro, na mesma tabela, no mesmo momento. E durabilidade, o dado persiste enquanto o banco existir, tá? Então, o SQL, a maioria dos SQL, a maioria não, acredito que todos os SQLs, os bancos SQLs, os bancos relacionais, eles têm essas propriedades por padrão, tá? E aí, quando a gente volta aqui para o transaction, a gente está justamente fazendo isso. Então, a gente vai abrir uma transaction, a gente vai executar tudo, o banco vai fazer todas as validações que precisa, e se tiver tudo certo, a gente faz um commit. Se não, a gente faz um rollback e desfaz todas aquelas alterações. Então, aqui, ó, eu criei a table, eu vou fazer a table de novo. Olha que legal. A tabela table já existe, tá? Então, ele já reclamou aqui. Se eu vier aqui fazer uma atualização, ó, ele não pegou a minha tabela criada, tá? Ele não pegou. Por quê? Está em transação e aqui provavelmente ele está configurado para não ler, porque tem uma forma da gente ler os dados, a gente fala sujos.
que é para ler que é para ler tipo alguma coisa, é bem isso aqui, Transaction Isolation, que é para ler é, alguma coisa que está dentro de uma transaction, mas que ainda não foi confirmada, tá? Então tem o database default, que não mostra. Read committed, eu não lembro, agora eu não lembro o que que é, tá, gente? Esses modos de isolação aqui. Não vou lembrar, não vou entrar nesse detalhe para não falar asneira. Vamos seguir aqui. Então, já sei que a transaction, eu criei a tabela e não registrou aqui. Aí, a gente volta aqui para o nosso comando e a gente vai gerar aqui, então, 5 milhões de registros. É, a dicção tá complicada, né? Vou gerar aqui 5 milhões de registros. Beleza, ele vai fazer uma inserção no banco. Mudando ainda. Cadê? Queria ver a saída. Mas eu não estou criando a tabela. Tô na inserção. Por que você deu ruim? Ah, tá. Transaction is aborted. Tá, deu ruim aqui. Eu vou fazer um rollback. Não. Beleza, eu vou executar no quente mesmo. Não vou mexer com transação, vou mandar direto. Eu acho que talvez a inserção numa tabela que não está comitada talvez seja ruim. Bom, eu pedi para o banco gerar 5 milhões de registros. Tá? Ele demora aqui, não me recordo agora, uns 20, 30 segundos. E aí uma coisa legal, vamos dar uma olhada aqui, né? A gente instalou Grafana monitoramento.local. Tá? Se você não sabe o que é isso aqui, recomendo você voltar lá no primeiro vídeo desse curso para poder entender. Workshop 123, que é a senha. Vamos pegar aqui um dashboard. Eu espero que ainda esteja rolando ali. Prometheus, namespace PGSQL, cluster, workload PG cluster. Ó, aqui, ó, tá usando um pouco de CPU, usou memória, ó, chegou a 270 MB de memória. Cadê? Network aqui tem a transferência de network, o que ele recebeu de banda, o que ele transmitiu. Cadê? Tem alguma coisa de volume? Não tem volume. Deixa eu colocar aqui um alto, refresh a cada 5 segundos. Eu acho que ele já terminou de inserir. Então ele inseriu aqui em 1 minuto e 9 segundos os 5 milhões de registros. Pode ser que no seu computador vá um pouquinho mais rápido. Eu tenho esse cara aqui está rodando no NVMe, então o NVMe é um pouquinho mais rápido nessa questão. Recomendo você comprar um para o seu computador, que é outra vida. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Eu lembro que ontem eu vi questão de disco, volume. Aqui, ó, Persistent Volume, Prometheus, namespace, PGSQL. Não vai aparecer nada aqui. Tá, PG Cluster, ok. Ainda, como eu disse, ainda tem que aprender a usar esse cara aqui. Mas enfim, ele gerou. Agora, vamos fazer o seguinte teste. Aqui no próprio documento, a gente tem uns comandos aqui para poder para poder fazer alguns testes, algumas análises, aprender a analisar. Aqui eu vou te ensinar a aprender a analisar uma consulta de banco, tá? Então, aqui ele vai atualizar o cache do banco ali em relação ao status da tabela, tá? Alguns status ali. E aí, ó, vamos lá. Tem aqui, como ler o Explain Analyze. O que é o Explain Analyze? Ele vai buscar ali, vai explicar para gente como que o banco vai fazer essa consulta aqui. Ele não vai retornar resultados. Ele vai mostrar como que o banco vai fazer essa consulta. Então, ó, tá, então tá bem legal. Beleza, eu vou minimizar um pouquinho esse lado. Cadê? Eita, nós. Então, aqui, ó, o que que ele fez? Ele trabalhou em paralelo, ele fez um SecScan. O que que é o SecScan? Ele vai listar, na verdade, ele vai ler todas as linhas da tabela.
todas, tá? E vai verificar esse where. Ele vai pegar a linha 1 e o valor igual a 1500? Não. A segunda linha, a terceira linha, a quarta linha, assim vai. A diferença é que ele já é um pouco mais inteligente, ele fez uma busca paralela aqui dentro, tá? Dessa tabela, quando eu pedi para ele executar. Vamos ver quanto tempo ele demora para executar essa consulta aqui. Olha, ele demorou 1 segundo e 388. Agora eu preciso aumentar aqui. Ele demorou 1 segundo, deixa eu ver, tem um output aqui. Ó, ele demorou 1 segundo e 356 milissegundos para executar isso aqui, tá? Então ele fez um plano. E cadê? Agora deixa eu fazer um explain de novo. E cada vez que a gente faz, alguns tempos mudam, até porque ele é inteligente, ele vai vendo o cache e tal, enfim. Algumas coisas vão mudando, mas como vocês podem ver, ó, planning time e execution time. Execution é quando ele executou de fato a consulta, tá? Então a gente tem essa questão. E isso aqui está acontecendo, talvez está demorando um pouco, porque nós não trabalhamos com índice nessas tabelas. Aqui tem uma explicação, né, são aquelas saídas, tá? Então, SecScan, varredura completa, leu todas as linhas. IndexScan, usou o índice para localizar e buscou a linha na tabela. Então, ao invés de ele fazer uma pesquisa sequencial, ele já tem um índice. Ah, eu preciso desse valor que está aqui. Ele vai lá naquele lugar e acha. E tem vários tipos de scan aqui que ele vai fazer, tá? O celular que vibrou aqui. Então, tem tudo essa questão. E aí também ele tira. Tem situações que ele vai ter que ir no disco para trazer informação, depois ele bate na memória de novo se a mesma consulta foi executada. E aí, enfim, aqui, gente, tem várias explicações sobre isso, tá? E uma coisa que a gente precisa juntamente planejar com os índices é os tipos e as quantidades de índice. Por quê? Ah, então se eu tiver uma tabela com 80 colunas e colocar índice em todas as colunas, eu vou ter performance? Talvez não. Talvez você vai degradar a performance do banco. Por quê? Na inserção de um registro nessa tabela, ele vai fazer uma reordenação de todos esses índices. Então, se você tem lá 90 tabelas, dessas 90, 80 tem índice, cara, toda a inserção nessa tabela, ele vai organizar todos esses índices. São 80 índices para organizar. Se é uma tabela pequena, beleza, talvez o impacto seja pouco, mas ainda tem. Agora, vamos imaginar que é uma tabela de pedidos, igual é aqui, que a cada segundo tem 5.000 inserções, 10.000 inserções ali, né? Não dá nem para fazer por segundo, né? Mas vamos dizer que tem um volume de inserção muito grande em pouco tempo. Então, se eu não estou tratando com transaction, se eu não estou fazendo uma coisa legal, ele vai fazer várias reordenações de índice, a reconstrução basicamente desses índices a todo momento. Então, se eu tenho de um lado uma inserção pesada, eu tenho do outro lado uma leitura para montar relatório, fazer coisa do tipo, fazer count, sum, fazer group by, não sei mais o que, fazer todas as consultas que a gente pode fazer com o SQL, bem, você está matando o seu banco. Porque daí ele está usando muito recurso para fazer uma única coisa só e as outras coisas começam a se degradar, tá? Então, os índices eles têm que ser usados com parcimônia. A gente precisa estudar quais são os dados que a gente vai mais utilizar para fazer consulta e planejar o índice certo para aquele caso, que aí é uma outra coisa que eu quero comentar aqui, tá? Então, como eu comentei para vocês, o padrão é o B-tree dentro do post. Então, quando você faz um create index, por exemplo, eu vou vir aqui, create index IDX, ó, vou criar esse cara aqui. Ele vai criar um B-tree, tá? E aí, o que o B-tree vai fazer? Ele vai funcionar com os seguintes operadores. Igualdade, ranges, opa, volta lá. Igualdade, ranges, between e ordenação. E o like
com prefixo, não com sufixo. Então, por exemplo, a gente sabe que ele funciona para o like, mas só com um prefixo, ele já não funciona se a gente fizer uma consulta, por exemplo, select all from cliente, opa, pedidos, deixa eu rodar aqui um pouquinho para baixo, where cliente I like, eu vou colocar aqui os três. Quanto tempo demorou? 500 milissegundos para achar isso aqui. Só que, vamos fazer agora esse explain analyze dessa consulta. Vamos lá. Ó, ele fez um sexscan. Ele bateu na memória, leu um pouco de memória e bateu um pouco no disco, tá? Beleza, ele demorou um pouco, como eu comentei, né? Talvez aqui a questão da minha instância está no NVMe e tudo mais, ele não demore tanto. Mas ele tem um certo tempo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar um índice, e aí eu vou voltar aqui no começo desse documento, e tem um módulo para a gente ativar, que é essa extensão pgtrm. Por que essa extensão aqui é legal? Agora eu vou abrir aqui um outro parêntese, que é o seguinte. Vou colocar aqui. O Postgres, ele funciona tanto com SQL, que é o SQL, quanto com NoSQL, que é o NoSQL. Porque ele também trabalha com tabelas formatadas como documento. Como assim, Luiz? Você está me falando que ele é um SQL e ele é NoSQL também? Sim, exato, ele é os dois. E para isso acontecer, eles tiveram, logicamente, que criar inúmeros recursos, inúmeras coisas ali para poder tratar. Porque geralmente, quando a gente fala em NoSQL, a gente fala em JSON, né? E JSON é o quê? Texto. E operação com texto em banco é mais pesada, é mais cara, tá? Então agora eu vou fazer um reload aqui. Ó, ele criou aqui inúmeras coisas aqui para a gente poder pesquisar, tá? Inúmeras coisas aqui. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa consulta de novo. 494 milissegundos eu não tinha gravado, né? Vocês vão ver no vídeo, podem botar o vídeo para ver o tempo anterior. Não gravei, mas acho que eram 500 e pouco. E agora vamos fazer o explain analyze disso aqui. E ele foi no paralelo scan, que legal, maravilha. Por que ele foi no paralelo? Ah, eu não criei o índice. Me ajude a te ajudar, né? Se eu não criar, não é só ativar o módulo, eu preciso criar o índice. Então eu vou vir aqui e vou. Não sei se meu gato tá aparecendo miando aí. Pera aí, só um segundo, gente. Então, voltando. Vamos criar então um índice para aquele caso ali, tá? Aqui tem vários outros tipos de índice que vocês podem ler. Ó. Tem um índice aqui, ó, hash, que é odd1. Odd1 é uma forma de. É uma medida. Como que eu posso chamar isso aqui? Eu sei o que que é, mas eu não sei explicar o que que é. O que é o odd1? A notação é complexidade de tempo. O quão complexo é o seu software para executar alguma coisa. Mas depois vocês também podem pesquisar sobre isso, tá? Então tem o tipo hash aqui, que é bem rápido, e tem o GIN, que é o que a gente vai utilizar agora, tá? Que ele cria um índice para tipos diferentes, para palavras e tudo mais ali de maneira melhor, tá? Então eu vou criar aqui um índice para a tabela, eu acho que isso aqui, pedidos não posso dar dois cliques aqui. Pedido cliente TGRM em pedidos 11G, mas cadê a coluna? Cliente, Gintrin, ops, onde é que tá isso aqui? Aqui ele indexa todo o documento, para reis, para busca de similaridade. Não, para mim que tinha uma using, cadê a coluna que eu não tô achando? Sei que, deixa eu tentar fazer na mão aqui, deixa eu ver se aqui embaixo tem. Embaixo também não tem. Tá fazendo na mão ali.
Deixa eu copiar esse. Oh, me ajuda. Cadê eu? Aqui, aqui é o B-tree, aqui é o hash, aqui é o G. Tá, vamos lá. Create index. Create index. Ah, tá. Entendi. Isso quando a gente é cego, né? A coluna tá aqui, ó. Ele coloca a coluna e coloca qual que é o tipo de operação. Então vamos lá, vamos criar esse índice aqui. Vamos ver quanto tempo ele demorou para criar esse índice. Ó, nós temos 5 milhões de registros. E a gente está criando um único índice. E demorou 12 segundos para criar esse índice. Mas vamos ver agora. Vamos fazer aqui um explain analyze desse cara. E vamos ver o que, que vai acontecer. Ó, primeiro que ele já não bateu no SecScan. Ou seja, ele já não pesquisou de maneira sequencial. Então ele demorou 0,2 milissegundos para planejar e 130 milissegundos para executar. Né? Aqui já diminuiu para 477, né? Se não me engano, o primeiro foi 500 e pouco. E agora temos um tempo muito menor de execução. E aí, por que que isso aqui é importante, tá, gente? Por que que eu estou explicando essa parte aqui, entrando nesse miro do que? Já, Lu, eu vou ser um DBA? Não, só isso aqui não vai te formar um DBA. Mas por que que você precisa saber disso aqui? Porque quando a gente vem para uma modelagem como essa, a gente tem que entender e tentar imaginar algumas situações e tentar fazer uma dedução dessas situações. Eu estou fazendo um sistema de cadastro de cliente, então provavelmente minha tabela cliente e minha tabela endereço vão crescer de maneira exponencial, vou colocar assim. Né? E se eu, por exemplo, usar o mesmo sistema em diferentes lugares para cadastrar os clientes e gerenciar e centralizar isso tudo numa base, então se eu tenho lá, vamos supor, tenho 5 empresas que cadastram cliente, dezenas de clientes todos os dias. E aí eu tenho um campo de relatório para saber qual é a data, qual é o range de idade dos meus clientes, né? Qual é a pirâmide ali de idade. Ah, se eu pegar o endereço ali, eu quero saber por cidade quantos clientes eu tenho, quantos endereços eu tenho por cidade. Fazer relatórios assim, eu preciso pensar, tá, então se eu fizer um relatório por cliente, para pegar a idade, eu preciso pesquisar pelo nome. Talvez eu queira pesquisar pelo CPF para lançar algum serviço para ele. Poxa, eu tenho uma data de nascimento que eu sei que o cara nasceu, ele tem ali uns 85 anos, então eu vou criar ali um cálculo para pesquisar pela data de nascimento dele. Eu sei que o telefone dele é um final 5252, por exemplo. E eu sei que o e-mail dele tem uma parte assim, assim, assado. Eu quero fazer essas pesquisas. Então a gente tem que pensar nisso. A gente está em meia horinha já. A gente tem que pensar nisso para justamente saber e planejar como que a gente pode criar o índice. Pô, Lu, eu não tenho esse domínio para eu saber, para eu deduzir. Tudo bem, não tem problema. Você não precisa iniciar a sua funcionalidade com o índice já planejando, não. Você pode criar e na hora que começar a gerar um impacto de performance nas pesquisas, aí você pega e fala, não, agora eu preciso entender por que que essa tela está demorando 22 segundos para achar um registro para mim. Aí você vai lá no banco, aí você faz um debug da sua aplicação, vê como que ele montou essa consulta, pega a consulta do ORM que você está utilizando ali, joga aqui no console do banco ali, faz um explain analyze, vê como que o banco está tratando aquela consulta, vê quanto tempo está demorando, vê onde que ele está passando. Aí você faz esse estudo. E aí você tira o proveito máximo do banco que você está usando e com certeza você diminui problemas de eficiência e performance na sua aplicação. Então, em vez de eu ir no banco, trazer tudo para a memória, fazer um filtro em memória, não. Eu jogo uma consulta eficiente no banco,
crio índices eficientes onde eu realmente preciso de índice. Índice composto, tome muito cuidado com índice composto, mas muito cuidado mesmo, porque não é como as pessoas costumam pensar que, eu tenho um índice composto aqui, beleza. Não, o índice composto funciona de outro jeito. Vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho aqui um chat com o Claude aqui, eu vou até perguntar para ele. Como funciona o índice composto no Postgres? Postgres SQL. Como ele é usado no Select e quais cuidados devemos ter? Ó, eu botei aqui, tem, né, diversas conversas aqui. Então aqui eu pedi, né, perguntei para ele. É uma árvore B-tree, mas tem as ordens das colunas e tal. E aqui, como é uma árvore B-tree, geralmente, então ele vai funcionar com aqueles operadores. Só que a gente precisa usar os valores do índice, tá? Ó, aqui, ó, internamente a chave de cada entrada de índice é a concatenação dos valores. Então, aprovado e mais a data. Então, aqui, que é o exemplo ali daquela tabela que a gente criou. Está, tá? Então, tome muito cuidado, estudem sobre índice composto, entendam como ele funciona. Faz sentido, às vezes, utilizar? Faz. Se você tem uma funcionalidade que pesquisa por vários valores ali, beleza, faz sentido você utilizar. Mas em outros casos, crie o índice individual de cada coluna para tirar o maior proveito, tá? Então tem aqui uma ideia, eu vou talvez versionar isso aqui junto ali do repositório, beleza? Então, por que que eu vim com esse vídeo? Né, para a gente primeiro falar da modelagem e falar de como a gente pode tirar o máximo do nosso banco, a máxima eficiência e performance do nosso banco de dados, beleza? No caso aqui é Postgres, depois a gente vai ver nos outros como que as coisas funcionam, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Passei um pouquinho do tempo que eu estou planejando os vídeos, em torno de 25 minutos, 30. Mas enfim, conhecimento, experiência, às vezes demoram para se passar, né? Tô condensando aqui com vocês anos e mais anos de estudo e resolução de problemas em banco de dados que eu já peguei, que eu já passei. Então demora um pouquinho para eu condensar isso e passar, beleza? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até logo.